Direito processual penal, ação penal. Vamos falar agora sobre a classificação da ação penal. E como já falamos, a ação penal é o meio ou a forma pela qual se aplica o direito penal, nos termos do artigo 100 do Código Penal, que diz que a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declare privativa do ofendido. Ainda, a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Ainda que a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo, e que a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal. E por fim, que no caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Portanto, inicialmente, da leitura do texto, nós temos que a classificação da ação penal é de ação penal pública e de ação penal privada. E o artigo 24 do CPP reforça esse entendimento, quando diz que nos crimes de ação pública esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Desta feita, nós teremos que a ação penal pública pode ser incondicionada, condicionada ou ainda a ação penal pública subsidiária da pública. E a ação penal pública incondicionada é a regra geral no sistema processual penal, oferecida pelo Ministério Público. A ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do Ministro da Justiça é igualmente promovida pelo Ministério Público. No entanto, depende desses requisitos para que possa ser promovida. Caso contrário, o Ministério Público não poderá promovê-la sozinho. Por fim, temos a ação penal pública subsidiária da pública. Observe que é diferente da ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso, nós teremos a inércia de um órgão acusador, mais a promoção por um outro órgão da ação penal. Um exemplo disso seria o incidente de deslocamento de competência, do artigo 109, parágrafo 5º da CF. E ele fala: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Portanto, o incidente de deslocamento de competência é quando um inquérito ou processo que esteja correndo na Justiça Estadual, portanto, sobre a tutela do Ministério Público Estadual de cada unidade da Federação, que tenha uma grave violação dos direitos humanos e que tenha como objetivo o cumprimento de obrigações de tratados internacionais de direitos humanos, poderá ser remetido ao STJ para que este determine que o inquérito ou processo seja encaminhado à Justiça Federal, portanto, sobre a tutela do Ministério Público Federal, que é de responsabilidade da União. E em caso de concursos, essa é a melhor opção. No entanto, existem ainda duas opções distintas no ordenamento jurídico, mas todas elas deve-se tomar cuidado. A primeira é em relação ao artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 201, que fala sobre os crimes de prefeito. E ela diz que a autoridade policial ou Ministério Público, quando da inércia em relação à denúncia contra prefeitos ou vereadores, poderá essa denúncia ser promovida pelo Procurador-Geral da República. E ele fala que o processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações. E no parágrafo 2º ele fala que se as providências para a abertura do inquérito policial ou instauração da ação penal não forem atendidas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público Estadual,
poderão ser requeridas ao Procurador-Geral da República. Mas cuidado, porque essa possibilidade, na verdade, gera uma ingerência do Procurador-Geral da República sobre o Ministério Público Estadual, porquanto, como já vimos anteriormente, ele não faz parte da carreira do Ministério Público Estadual. E como falamos anteriormente, o Ministério Público do Brasil é composto pela Procuradoria-Geral da Justiça e pela Procuradoria-Geral da República, sendo o Procurador-Geral da República o chefe do Ministério Público da União e o Procurador-Geral de Justiça o chefe dos Ministérios Públicos Estaduais de cada unidade da Federação. Outra situação interessante seria do artigo 357, parágrafo 3º e 4º do Código Eleitoral, que diz respeito aos crimes eleitorais. E aí temos que, no caso da inércia do Ministério Público Eleitoral, que é presidido pelo Ministério Público Estadual de cada unidade da Federação, o inquérito ou processo poderá ser encaminhado ao Procurador Regional Eleitoral, que é presidido pelo Procurador-Geral da República. No entanto, é importante lembrar que, nesse caso, esses dois órgãos atuam pela Justiça Eleitoral. Logo, não estão exercendo suas funções típicas, e sim uma função atípica. Desta feita, esta situação não parece ser uma ocorrência da ação penal pública subsidiária da pública, e sim um órgão inferior encaminhando para um órgão superior. Lembrando que, nesse caso, não estamos falando do Ministério Público Estadual ou da Procuradoria-Geral da República, e sim do Ministério Público Eleitoral e do Procurador Regional Eleitoral, que fazem parte da mesma estrutura judiciária. Temos ainda, na classificação da ação penal, a ação penal privada, nos termos do artigo 24 do CPP que nós acabamos de ler. E essa ação penal privada pode ser a ação penal privada personalíssima, exclusiva ou subsidiária da pública. A ação penal privada personalíssima é aquela que somente pode ser proposta pelo ofendido. Portanto, ela não admite sucessão processual. Diante disso, a morte da vítima extingue o processo. E no direito penal nós temos somente um caso em que se aplica esse tipo de ação, que é o artigo 236 do CP, que é o induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. E ele fala: contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Porque, nesse caso, se for casamento anterior, será bigamia, tipificado por outro artigo. Daí teremos detenção de 6 meses a 2 anos. Lembrando que a ação penal, neste caso, depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Observe que, nesse caso, o legislador ele qualifica a queixa, sendo somente a queixa do contraente enganado. Portanto, trata-se de uma ação personalíssima. Temos ainda a ação penal privada exclusiva, que é a regra para a ação penal privada. Ela também é conhecida como ação penal exclusivamente privada, e ela deverá ser intentada pelo ofendido ou por seu representante legal. Portanto, ela admite a sucessão processual. Como nós já lemos, desta forma, em caso de morte do ofendido ou qualquer impedimento, poderá tomar o lugar deste na ação o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. Por fim, temos a ação penal privada subsidiária da pública, disposta no artigo 5º, inciso 59 da CF, que diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Nesse caso, nós teremos uma ação penal pública associada à inércia do Ministério Público. Lembrando que inércia do Ministério Público é diferente do arquivamento da ação penal, e nesse caso não será inércia.